Quero convidá-lo para que possa abrir o Êxodo capítulo 32, do verso 1 ao verso de número 6, o perigo da fé sob medida. Êxodo capítulo 32, do verso 1 ao verso de número 6. Você que trouxe a palavra de Deus, pode compartilhar com quem está do seu lado direito, esquerdo, acompanhando essa leitura. Êxodo capítulo de número 32, do verso 1 ao verso de número 6. O perigo da fé sob medida. Quando Deus se torna um ídolo pessoal. O bezerro de ouro. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: tire as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. E este, recebendo-os das mãos deles, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Senhor Deus, a tua palavra lida, e suplicamos que tu continues falando conosco. Carecemos de ouvir a tua voz. Oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui, um abraço especial para algumas pessoas que estão nos ouvindo, né? E a gente tem recebido o recadinho pelas redes sociais. E foi interessante, no mês passado encontrei com um pastor lá em Teresópolis. E ele disse assim: pastor Marcos, eu estou escutando o senhor e acompanhando o senhor desde o período da pandemia. E ele vai estar conosco aqui em agosto, pastor Emerson Coca. Também, de vez em quando, recebo aí o Nicomedes, o meu sogro, a minha sogra, né? Se estiver me ouvindo, um abraço carinhoso. E também a nossa irmã Adriana, lá nos Estados Unidos, que acompanha os nossos cultos aqui, às vezes terça e às vezes o domingo. Meu abraço carinhoso para essas pessoas. Hoje pela manhã nós conversamos um pouquinho. E a nossa escola dominical foi um banho de Deus, amém? Quem esteve presente, foi muita graça, muita coisa boa que Deus falou com a gente durante o período de escola dominical. E aquela palavra redundou no meu coração de uma forma tão especial, e fui abençoado e me inspirou então a poder trazer e compartilhar esse texto, que a princípio não tem nada a ver com o estudo que nós fizemos pela manhã, mas que gerou no meu coração aproximar-se desse texto e fazer uma reflexão e falar sob medida. Porque, na verdade, o que acontece, nós estamos buscando, e estamos num tempo que todo mundo quer a satisfação pessoal. Num tempo onde a gente tenta moldar a nossa espiritualidade de acordo com o quê? Com as nossas necessidades e as nossas expectativas. A gente conversou muito bem isso pela manhã. Mas a pergunta é: será que a fé sob medida nos leva a um relacionamento verdadeiro com Cristo? Esse texto vai nos ajudar a pensar um pouquinho sobre esse episódio da criação do bezerro de ouro. Uma narrativa que nos alerta sobre o perigo da idolatria. E não apenas aquela idolatria que a gente fala de imagem, mas a idolatria de um Deus que criamos para nós mesmos. E aí está o grande problema. O texto está no contexto que todos nós sabemos, que aqui no Monte Sinai, Moisés subiu para receber as tábuas da lei, os mandamentos, que selariam a aliança de Deus com o seu povo, e ali estava na presença de Deus, recebendo as orientações para uma vida de retidão e adoração. Lá embaixo, o povo de Israel, recém-liberto da escravidão do Egito, aguardava. E aí,
Havia lá o povo aguardando. Eles haviam, na verdade, testemunhado milagres extraordinários. Eles viram a abertura do Mar Vermelho, o maná do deserto, a coluna de fogo e a nuvem, e a presença de Deus, como era algo especial. Mas o que acontece? A ausência prolongada de Moisés gerou uma impaciência e uma incerteza, e culminou então na trágica decisão: vamos construir um ídolo. Eu quero aproveitar esse texto então, a partir desta ideia, falar e apresentar para nós algumas lições que eu julgo muito importante para nós evitarmos, na verdade, a criação de ídolos dentro do nosso coração e, ao mesmo tempo, não ficar na expectativa de querer um Deus que se encaixe naquilo que, nas nossas necessidades. E a primeira palavra, a primeira lição, é que a impaciência, ela pode gerar idolatria. O texto diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte. Olha que impaciência. A impaciência, ela é a porta para a idolatria. Ou seja, a impaciência é a porta para fazer as coisas do meu jeito. A impaciência, ela é uma porta que, na verdade, pode gerar consequências de morte. A paciência é muito mais do que a simples capacidade de esperar, porque ela é uma virtude que nos conecta com a soberania de Deus, porque quando a gente tem a paciência, a gente está crendo que Deus vai fazer. Quando Moisés demora lá 40 dias no Monte Sinai, o povo recém-liberto da escravidão não conseguiu fazer o quê? Sustentar a confiança em Deus. E como ele não sustentou, então, a confiança em Deus, a ausência prolongada do seu líder humano gerou uma impaciência que foi avassaladora, que transformou-se num desespero e, por fim, uma idolatria. A impaciência, quando desenfreada, torna-se uma porta muito perigosa. Ela pode nos levar a acreditar que, se Deus não age conforme a nossa agenda ou o nosso tempo, nós precisamos dar um jeitinho. A impaciência nos leva ao jeitinho brasileiro. Aí a gente começa a criar as nossas próprias soluções, muitas vezes atalhos que comprometem princípios e valores. Você já viu isso? Você está impaciente e, por causa da sua impaciência, você começa a encontrar atalhos. E aí você vai, como de erguendo deuses no seu próprio coração, que promete a satisfação imediata daquilo que você almeja. Nós poderíamos falar dos deuses modernos, né? Não são feitos de ouro fundido. E aí é uma busca incertante para quê? Para a gente pensar que nós temos a obrigação de ser ricos. Nem todo mundo vai ser rico. E essa é uma verdade, sinto muito. Pode ser que alguns já estejam, já são e serão. Mas nem todos serão. Ela surge quando essa impaciência surge, essa idolatria surge, quando a nossa vontade se sobrepõe à vontade divina. Então a minha vontade é que importa. O que eu quero é que importa. A verdadeira fé é aquela que nos conecta com o quê? Com a soberania de Deus. Então essa é a fé verdadeira. O que Deus quer para mim? Qual o projeto que Deus tem para a minha vida? Qual é o projeto que Deus tem para a minha família? Você já viu aquela pessoa que vai no médico? Não sei se tem alguém aqui, né? Ela está tão ansiosa que ela começa a buscar diagnóstico rápido na internet. Tem alguém aqui que faz isso? Não, né? Eu acho que não. Ela vai lá, vai no médico, traz exame e ele já começa a consultar. Aí ele faz a consulta lá pelos nomes e vai rápido e nem sempre esses diagnósticos são os melhores e são os confiáveis. A Bíblia nos diz sobre a ansiedade.
Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, olha só, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A Bíblia diz assim: não andeis ansioso, para de ser ansioso como você é. Deixe que a paz de Deus, que excede o nosso entendimento, guarde o seu coração. Então, o primeiro desafio para que o nosso coração não se torne um coração que vá construir ídolos. Cuidado com a sua ansiedade. A sua ansiedade pode ser uma porta para você construir ídolos. Foi isso que eles fizeram lá. Estavam ansiosos, e aí vamos dar o nosso jeitinho, vamos construir um Deus. Vai para o atalho, vai fazer do meu jeito. Vamos construir um Deus. Cuidado com a ansiedade. Ela pode te conduzir a caminhos difíceis de serem retornados. Pode ser uma porta para te mergulhar em situações onde você vai quebrar muitos princípios. Mas a segunda lição: o desejo por um Deus conveniente. Diz o texto no verso 1: aproximou-se de Arão e disse: faze-nos deuses que vão adiante de nós. O que eles queriam? Eles tinham um desejo profundo de um Deus que eles pudessem ver. Eles não queriam um Deus invisível, misterioso, que agisse com seus próprios termos. Eles queriam um Deus visível, palpável. Em outras palavras, um Deus controlável. É um Deus que eu posso controlar. E aí, é interessante, irmãos, que a ausência de Moisés no monte, que ficou lá no monte, né, se traduziu na necessidade de ter algo concreto. Nós queremos ter algo concreto. Ou seja, nós queremos um guia, que a gente possa tocar, que a gente possa manipular, que possa agir conforme as regras e as nossas vontades. Nós queremos uma fé sob medida. Ou seja, uma crença onde Deus é reduzido ao mero provedor de serviço. Ou seja, um ser divino que existe para atender às nossas necessidades. É isso que nós queremos. Nós queremos esse Deus que vá adiante de nós, que satisfaça as nossas expectativas, que abençoe o plano que nós fizemos, que endosse as decisões que nós tomamos. É esse Deus que nós queremos. Nós não queremos um Deus que nos confronte. E aí, irmãos, a gente observa que em alguns momentos parece que nós estamos querendo esse Deus que a gente controla. Porque em alguns momentos, vamos ser sinceros, a gente faz os nossos planos, toma as nossas decisões e queremos que Deus vá lá e valida aquilo que a gente fez. O Deus da Bíblia, Ele é soberano. Ele está no controle absoluto de todas as coisas. E para a gente refletir, a gente descobre que esse Deus, Ele é santo, Ele é separado, Ele é perfeito, sua vontade é sempre boa, agradável e perfeita. E a verdade é que, quando nós priorizamos a conveniência em nossa fé, sabe o que nós estamos tentando fazer? Colocar Deus dentro de uma caixinha, limitando o seu poder, a sua vontade, a nossa pequena visão. Uma forma sutil e perigosa de idolatria, ou seja, transformar o Criador em uma mera ferramenta para as nossas ambições e para os nossos confortos pessoais. A gente pode pensar, e aqui eu gostei da ilustração, que escolher um plano de celular. Você já escolheu o plano de celular? Que coisa interessante. Eu tive que fazer isso. Quando você vai escolher um plano de celular, você vai dar uma olhadinha no pacote da internet. E aí você vai procurar, no caso, aquele que mais se adapta àquilo que você quer, ou seja, que tenha menos custo e maior benefício. É isso que você quer no plano de saúde, no plano de celular. E aí, o que acontece? Essa mentalidade a gente vai passando e reproduzindo no dia a dia da gente.
Como, pastor? Então nós queremos um Deus que seja como um aplicativo, que funcione quando precisamos da sua funcionalidade, que nos interessa e que não exija nada de nós, um Deus que nos faça ficar do jeito que a gente está. E aí eu fiquei pensando justamente porque esse Deus da qual nós cremos, que não pode ser manipulado, que não pode ser colocado da forma que nós queremos, esse Deus é um Deus que nos faz alguns convites e que a princípio é esquisito. Ele diz assim: ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Olha que coisa esquisita, dar a vida pelo outro. Ele diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem, de repartir com os outros o que vocês têm, pois tais sacrifícios Deus se agrada. Deus se agrada de sacrifícios de louvor. E aí eu fiquei pensando que da exigência desse Deus da qual nós servimos, Ele não nos chama para ficar confortáveis no nosso banco, simplesmente ouvindo e recebendo a palavra. O dar a vida aqui, irmãos, a gente pode dizer e traduzir que é dar o seu tempo de qualidade. Porque dar a vida aqui é mais do que você colocasse na frente e pedir que alguém atire, defender. Não, a ideia de você dar os seus segundos, os seus minutos, as suas horas, é isso que é dar a vida para o irmão. Naquele tempo difícil dele, você é chamado para dar a vida para ele, a dar o seu tempo, a dar o seu ouvido, a dar a sua escuta para ele. Quando estava tocando a música daquele conjunto que ela fez uma sequência, né? Eu me lembrei do Pedro. Eu estava me lembrando do Pedro aqui, viu, Nádia? Aquilo que parecia impossível. E eu vi, lendo aquela letra, eu estava me lembrando das condições do Pedro. E hoje, recebendo Pedro nos recebendo aqui na recepção. Aquilo que parecia impossível, Deus fez. E aí eu fiquei pensando, irmãos, que às vezes, vamos ser sinceros, o frio nos abate, a chuva nos abate, a preguiça nos abate, a indisposição nos abate, tudo parece que é mais forte do que a nossa fé. Choveu um pouquinho, fez um pouquinho de frio, a gente tem sempre justificativas, né? E aí, quando eu falo que o grande desafio, e a gente aprende com esse texto algo importante, um desejo por um Deus conveniente, nós estamos buscando, sem perceber, um Deus que se encaixe a nós, que deixe a gente na zona de conforto. Porque a criação, na verdade, daquele bezerro de ouro, era nada mais do que isso. Era se submeter a alguém que não tem voz, alguém que não tem fala, alguém que não tem princípios. Criar um Deus conveniente. Na verdade, quem iria ditar as regras, quem iria direcionar, eram aqueles que criaram os bezerros de ouro. E sabe, meu irmão, minha irmã, Deus não é um pacote de internet. Nós não podemos ter uma mensalidade de consumidor da fé. Nós precisamos acreditar que o Deus que nos chamou para o serviço sacrificial. Você precisa, e eu precisamos disponibilizar o tempo. E a palavra de Deus ela é tão forte que ela diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder a sua vida por amor de mim, a achará. O Evangelho não dá refresco. E vamos falar a verdade, nós estamos vivendo um tempo do Evangelho, de que a gente quer chegar na igreja e fazer adoração de anjos, viu, irmãos? Não que não seja importante a gente adorar, mas os anjos queriam fazer aquilo que nós somos chamados a fazer, que é servir lá fora,
que é pregar o Evangelho, que é anunciar o Evangelho. Então, irmãos, aquilo que a gente vivencia aqui, a presença de Deus, o louvor tão abençoado, não é para a gente ficar acomodado, sentado no banco e achando, nossa, que maravilha, que sermão, ou que louvor abençoado. Não é para isso. Nós chegamos aqui, adoramos o Senhor com serviço, mas a gente é impactado aqui para servir lá fora. A terceira lição é cuidado com a influência das vozes externas e a conformidade cega. O que Arão falou? Tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos, das vossas filhas, e trazei-me. O relato do bezerro de ouro nos mostra um povo que agiu em massa, sem questionamento ou sem reflexão. Diante da ausência de Moisés e da incerteza, eles deixaram-se levar pela opinião e pela pressão do grupo, exigindo um Deus visível e um Deus imediato. E é interessante aqui, irmãos, que não houve uma voz sequer, que ponderasse, que lembrasse das maravilhas que Deus já havia feito. Essa força desse coletivo, desprovida de discernimento individual, tornou-se poderosa correnteza rumo à idolatria. Então, eu diria com muita tranquilidade que a influência das vozes externas e a conformidade cega conduziu ao povo para que pudesse, na verdade, construir o bezerro de ouro. Somos sutilmente influenciados pelas vozes do mundo. A mídia tem um padrão de consumo e um padrão de felicidade. E aí, ela vai gerando expectativas, ela vai gerando comportamentos, ela vai gerando ideologias, ela vai gerando verdades líquidas, imutáveis e temporárias, e o relativismo. Então, o mundo vem relativizando tudo. Não, e aí vai numa construção de narrativas toda hora. Na construção de narrativas toda hora, com valores relativos, ela vai minando os valores absolutos da fé. Porque a fé, irmão, tem valores absolutos. Jesus ressuscitou, ponto final. A fé sob medida é aquela que se adapta ao nosso conforto e às nossas conveniências. Se torna incrivelmente vulneráveis, porque quando essa fé sob medida chega, a gente vai se adaptando a ela. Ela vai, é o popular. A gente vai aceitando. É a ideia de que para você ser incluso no grupo, você precisa se adaptar àquilo que o grupo faz e àquilo que o grupo pensa. Você não questiona o erro, você se submete ao erro. Eu fiquei pensando, nesse tempo agora, chega junho e julho, e eu me lembrei de alguns desafios que tinha numa cidade como Caratinga, uma cidade pequenininha. Chegava junho e julho, os professores faziam assim: é obrigado a dançar a quadrilha. E aí, na obrigação de dançar quadrilha, eles ofereciam uma pontuação alta, todos os professores davam uma pontuação para se dançar quadrilha. Tinha que dançar quadrilha. O aluno, se não gostasse, ele tinha um interesse de dançar para ganhar a nota. E lá em casa, a gente já conversou que a quadrilha não se encaixa à nossa cultura evangélica. E a gente nem discute muito essa questão de dança, não é dança. A gente discute que essa não faz parte da nossa cultura, é cultura católica. É a cultura deles. Por exemplo, agora é a cultura do Santo Antônio. A gente respeita. Então eles vão viver a cultura deles. Mas nós não, culturalmente, que tem uns crentes aí que ficam discutindo umas bobeiras, né? E para o filho não ficar fora, o que ele faz? Ele deixa o filho ir para as quadrilhas, porque o discurso dele é cultural. É cultural, mas não é uma cultura evangélica nem protestante. Pode ser cultural para a igreja católica. E aí, lá em casa, nós falamos não. E aí, esse mês de junho e julho é sempre um problema para mim, porque eu que ia resolver com os professores. Então, ia primeiro na direção e falava assim: ó, a minha filha não vai dançar
quadrilha. A sua professora, às vezes de educação física ou artes, ela impôs que ela deveria dançar. E ela não vai dançar quadrilha porque não faz parte da nossa cultura. E, por diversas vezes, chamava o professor, conversava, dá um trabalho para ela. Ah, não, mas ela vai ficar isolada na sala. Qual o problema? Qual o problema dela ficar na sala? Não esquenta a cabeça, não. Aí a responsabilidade é minha. Não foi uma, não foi duas e nem 3 vezes. Porque a verdade, irmãos, que criar filho está muito difícil, porque é uma pressão muito constante de que a gente ceda, para que o filho não se sinta com autoestima baixa, né? Ele não fique de fora do ambiente. Há uma pressão muito grande, tem que fazer, tem que submeter, para ser incluso na roda. No ambiente de trabalho, é um outro problema, porque onde a ética pode ser comprometida para seguir a maioria ou para alcançar as metas. Quantas pessoas no seu trabalho, por causa de alcançar metas e crescer, ele quebra padrões éticos, não está nem aí. E aí, irmãos, a gente consegue pensar assim, que a influência das vozes externas, e há uma conformidade cega em relação a isso, e a gente pode estender isso para todas as áreas da nossa vida. Uma influência muito externa para que a gente faça, para que a gente realize, para que as coisas aconteçam. E aqui o texto foi assim, o Arão falou: tira aí, gente, as argolas da orelha, os pendentes de ouro, nós vamos construir um bezerro. Ninguém falou assim: epa, peraí, eu não vou fazer isso, porque eu me lembro e eu sei do Deus a qual eu sirvo. Eu não vou comprometer a fé daquele que me tirou lá das garras do Egito. Irmãos, nós, enquanto povo de Deus, estamos precisando de posições éticas e de posições cristãs. Não é fácil. Ah, pastor, isso está muito moralista. Não é, irmãos? Eu sei quanto é difícil também, enquanto pastor. Eu sei que é difícil para todos nós ter um posicionamento firme, mas eu não posso falar de outra coisa que a palavra de Deus não me autoriza a falar. Eu não posso trazer à memória um Deus que se corrompeu e construiu um bezerro de ouro e esqueceu dos valores e dos princípios que foram sendo construídos ao longo do tempo do Deus que liberta. Sabe, a Bíblia nos orienta dizendo: não vos conformeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a ação consistente é buscar a transformação da mente pela palavra, resistindo à conformidade com o mundo e buscando discernir, então, qual é a vontade de Deus para esse tempo. Tem gente que se submete às rodas dos amigos para não ficar mal com os amigos. Mas a 4ª lição: a transformação da graça em mérito humano, a autossuficiência. Diz o texto: então disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. No relato do bezerro de ouro, precisamos presenciar e verificar uma inversão trágica. O povo de Israel, que havia testemunhado milagres, a libertação, a poderosa mão de Deus, atribuiu a glória à sua liberdade, a uma criação humana, a um pedaço de ouro moldado por as próprias mãos. Eles falaram assim: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Agora, o que acontece? Um esquecimento, uma cegueira. O verdadeiro libertador, o Todo-Poderoso, foi substituído por um ídolo fabricado. É a graça divina distorcida em uma conquista própria. Ou seja, o cuidado que nós precisamos ter, que corremos o mesmo risco em nosso cotidiano, de forma muito sutil, quando nós alcançamos o triunfo. Isso é um problema sério para todos nós. Alcança um sucesso, uma promoção no trabalho, um curso universitário,
a superação do desafio financeiro, qual é a nossa primeira reação natural? É sentir orgulho pelo esforço, pelos estudos e pela persistência. Nenhum problema até aí. Mas qual é o perigo? O perigo surge quando confiamos todo o mérito exclusivamente à nossa própria capacidade, aos nossos diplomas, aos nossos contatos, ao famoso jeitinho brasileiro de resolver as coisas. O perigo está em quando, em essência, elevamos a nossa autonomia e nossas conquistas humanas ao patamar de um ídolo. Ou seja, a fé sob medida nos leva a focar excessivamente em nós mesmos, a nossa força, a nossa inteligência, as nossas habilidades, aquilo que nós sabemos fazer, aquilo que nós somos, e esquecemos de reconhecer que a mão de Deus que abriu portas, que concedeu talentos, que deu sabedoria, que te sustentou nos momentos mais difíceis. Então a autossuficiência é um problema muito grande, pode ser uma porta para levar cada um de nós para a destruição e para o abismo. Transformar a graça de Deus, a idolatria da autossuficiência, ela nos rouba a humildade e a gratidão. O cara bate no peito: eu sei fazer, eu sou bom, não tem igual a mim, graças ao meu trabalho. Essa fé sob medida nos faz acreditar que nós somos arquitetos exclusivos do nosso destino. É a gente que determina o destino, determina nada. Estou lá visitando o Sr. José Marins. O José Marins é um milagre. O José Marins, irmãos, estou visitando todo mês, eu vou lá, às vezes mais de uma, vou lá visitar, está lá 90 e poucos anos. E aí a gente fala assim: agora o Sr. José Marins vai. Não vai ficar, não. A situação é tão complexa, né? O filho diz: pastor, situação complicada. E aí, quando você menos espera, ele faz isso: tchum, muda, volta de novo a viver. Mas eu olho o Sr. José lá, irmãos, só aguardando a volta de Jesus mesmo, porque não tem mais saída para ele, só esperar o chamado de Deus. E eu vejo lá um homem com a sua força, com o seu dinamismo, agora nas mãos das enfermeiras, de todo mundo. Quando a graça é convertida em mérito humano, perdemos a perspectiva de que tudo que somos vem do Senhor. Ah, meu irmão, a Bíblia nos orienta: não digas no teu coração: a minha força e o meu poder da minha mão me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança. A ação consistente é reconhecer que tudo, boa dádiva, vem de Deus, e nós precisamos dar glória a Ele por isso. Você e eu não somos nada. A quinta lição: a superficialidade e a falsa euforia. No verso 6 diz assim: no dia seguinte levantaram-se cedo e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir. A criação de bezerro trouxe uma euforia muito aparente. Isso é a fé sob medida, que muitas vezes produz uma superficialidade religiosa, cheia de barulho, mas desprovida de substância. Muitos rituais, muita festividade, mas pouca transformação genuína. Deus está nos chamando, irmãos, a vivermos uma transformação através do Evangelho. Deus está nos chamando e nos convidando para que o Evangelho transforme a gente de dentro para fora e nos faça diferente. Deus está nos chamando para que nós possamos estar ligados a essa videira maravilhosa que é Jesus Cristo. E a sexta lição é que a conivência e a manipulação, ela é tão forte que pode se transformar no ídolo para o nosso coração. O texto diz assim, no verso 5 e na parte B: e Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele.
São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do exílio. Nesse episódio, Arão, ele compreende a história e ele é conivente e se submete à manipulação na criação desse ídolo. Ou seja, o que ele faz, o irmão de Arão? Ele não olhou e não confrontou ninguém. Ele simplesmente participou daquele quadro todinho e ele se omitiu naquele quadro e preferiu ceder o caminho mais fácil, que era construir, na verdade, o Deus. Construir aquele bezerro de ouro. Sabe o que faz a fé sob medida? Ela molda os nossos desejos e expectativas para que a gente inconscientemente seja manipulado. Quando priorizamos nossos interesses pessoais em detrimento da palavra de Deus, nós corremos o risco de termos a nossa fé sendo distorcida. Quando você coloca os seus interesses pessoais acima daquilo que a palavra de Deus nos orienta, nós estamos abrindo uma porta para que a gente seja manipulado, para que a gente seja direcionado, para que a gente fuja do projeto de Deus para a nossa vida. Irmãos, e aí está um problema. Que muitas vezes nós criamos deuses dentro do nosso coração. A gente vai se deixando enraizar por algumas teorias de fora e abrindo mão de algumas verdades da palavra de Deus que, na verdade, nos ajuda a manter o nosso coração fixo na presença de Deus. O bezerro de ouro em nosso coração, sabe o que é? É a soma dos nossos desejos e anseios que colocamos acima de Deus e da sua vontade. Isso que, na verdade, é o bezerro de ouro. Nós colocamos os nossos desejos, nós colocamos os nossos anseios acima da vontade de Deus. E deixa eu falar uma verdade para nós que estamos aqui. Se os seus anseios, se os teus desejos estão acima da vontade de Deus, cuidado para que o seu coração não seja uma fábrica de ídolos. Isso é muito sério. Por quê? E aí, irmãos, quando a gente entende que o nosso coração, ele está fabricando ídolos, e ídolos que possam manipular a gente e nos conduzir para onde eles querem, é o perigo e é a hora de nós acordarmos. Eu quero isso, eu quero fazer isso, eu quero que seja isso. Você já perguntou antes de pedir se é isso que Deus quer para a sua vida? Você já perguntou antes de decidir aquilo que você quer, se é aquilo que Deus na verdade deseja? Cuidado para não construir ídolos dentro do seu coração. A história de bezerro de ouro é um espelho para a nossa fé. E aí a gente precisa sair da zona de conforto, abandonar essa fé sob medida e deixar que a palavra de Deus seja prioridade na nossa história, deixar que a palavra de Deus gere no nosso coração amor, deixar que a palavra de Deus traga em nós liberdade, confessar a Deus as vezes em que temos buscado uma fé sob medida que vai moldar as nossas vontades e as nossas expectativas, aquilo que nós queremos. Que o Espírito Santo nos revele, nos liberte de qualquer ídolo na nossa vida, sejam eles o sucesso, o relacionamento, até mesmo o conceito distorcido de Deus. Que tenhamos um coração disposto a sermos confrontados pela palavra de Deus e a sair da zona de conforto. Eu não sei se em algum momento da sua história você falou assim: Senhor, confronta a maneira que eu penso, transforma a maneira que eu penso, me molda a maneira que eu penso, faz com que eu pense aquilo que o Senhor quer que eu esteja pensando, que eu vivencie os princípios que o Senhor quer que eu vivencie. O resultado foi que, irmãos, a construção do bezerro de ouro não foi para frente. Mas quando a gente olha a história, muitos ídolos foram sendo construídos no coração do povo. Muitos ídolos tiraram o povo do foco de Deus. E eu não sei o que você, enquanto servo do Senhor, nesta noite, tem como expectativa e vontade para a sua vida.
Com certeza você tem muitos sonhos, e com certeza você tem muitos objetivos. Mas a minha pergunta nessa noite para nós é que estamos aqui: você já perguntou se é isso que Deus quer para a sua vida mesmo? Eu quero chamar o ministério de louvor para vir aqui à frente. Hoje pela manhã nós concluímos a nossa lição falando sobre necessidade e propósito. Nós não podemos andar pelas necessidades. Nós precisamos andar pelo propósito. E andar pelo propósito é muito difícil, porque as necessidades que nós temos, elas são gritantes. A gente tende a ser confrontado quando a gente fala das nossas necessidades em relação aos propósitos que Deus tem para conosco. Então, eu diria nesta noite, não ande pelas suas necessidades, ande pelo propósito. A necessidade do povo o levou a construir um bezerro de ouro. O propósito levou Moisés a descer e a redirecionar a vida do povo para continuar a caminhada que Deus havia esperado. E aí tem uma coisa muito interessante que a gente concluiu a nossa lição. É que nessa confusão de necessidade e propósito, tem alguma coisa que a gente precisa e não pode abrir mão, que é do amor. Porque só vai conseguir viver o propósito quem está com o coração cheio de amor. Quem está com o coração cheio de perguntas, cheio de dúvidas, cheio de reclames, cheio de queixas, ele não vai conseguir cumprir propósito. Ele vai se focar, ou ele vai focar nas necessidades. E aí está o grande problema. Porque quando a gente foca nas necessidades, a gente perde o valor do propósito. E sabe, nessa noite que Deus está dizendo para todos nós, e eu disse isso na escola dominical, que nós precisamos ser uma igreja cheia de amor. Porque só alguém que faz com que a palavra de Deus encontre guarida no nosso coração, pode viver os propósitos de Deus. Ou seja, a Bíblia diz assim: o amor de Deus é derramado no nosso coração através do Espírito Santo que nos foi outorgado. Então a gente precisa de amor. Paulo disse que o amor é o caminho sobremodo excelente. Então é no amor que a gente constrói e a gente vivencia os propósitos de Deus, impedindo que os ídolos do coração tome conta e dê a direção para a gente continuar construindo ídolos. Eu não sei se você está entendendo, mas o propósito de Deus para a sua vida é muito maior do que a sua necessidade. E se você entender isso, vai ser uma revolução na sua vida. Teve uma pessoa há uns 2 anos atrás que eu falei para o Senhor assim, falei: Deus, se eu pedir do Senhor que o Senhor intervenha com a mão forte, ou que eu reaja com aquilo que o Senhor me deu para reagir, eu vou ser cruel. E eu falei assim: Deus, só tem um jeito de eu vencer essa batalha, é o Senhor derramando amor no meu coração. Porque quando o Senhor derrama amor no coração da gente, as necessidades são superadas pelo propósito. Então eu quero te fazer um convite para você que está vivendo qualquer batalha e qualquer necessidade, para que não construa ídolo no seu coração. Deixe o seu coração ser inundado com o amor de Deus, porque o amor de Deus é antídoto para que a gente não deixe as necessidades prevalecer em relação aos propósitos. Deus derrama amor no coração. Deus derrama amor no coração.
Deus derrama amor no coração. Deus derrama amor no coração. Deus derrama amor no coração. Porque aí eu vou combater as necessidades e viver os teus propósitos nessa terra.